Oi, eu sou a Ana, da Árvore de Descontos, e hoje o vídeo é sobre Misery, do Stephen King. Este é o segundo livro, né, que eu leio deste grande autor. Né? Só li 2 livros, mas tenho que me render, né, como a legião de fãs que ele tem, né, que o chamam de Mestre King. Realmente a escrita do Stephen King é algo assim que chama atenção, né, pelo talento, pela habilidade. E eu, assim, quando fiz a primeira leitura, que foi de Jogo Perigoso, que eu gostei muito, eu sei que é um livro assim que não é dos favoritos, né, do grande grupo dos fãs, mas eu gostei muito. E eu procurei aquele livro justamente assim, porque era algo que não era tão fantástico, né? Não era um livro assim aparentemente tão, só coisa de terror, né? Aquela visão que a gente tem dos filmes de terror que não me agrada muito, né? Não é da minha preferência. E eu tinha curiosidade de conhecer. E aí eu fui buscar livro com uma história um pouco mais a realidade, uma realidade que podia se transformar numa loucura, mas que fosse algo mais real, né? E com Misery é assim. Aqui nós temos a história do Paul Sheldon. Paul Sheldon é um autor, um grande autor de sucesso, escreve best-sellers, né? Livros que são publicados inclusive em bancas, né? de jornais, de revistas. E ele escreveu uma série de livros contando a história de Misery, né, da personagem Misery, a sua grande personagem, sua grande obra. E ele escreveu muitos livros a respeito dela. Só que, num determinado momento da vida, né, ele se recolhe, né, para escrever um novo livro, que não tem nada a ver com Misery. Parece que é Carros Velozes, alguma coisa assim. E ele vai, né, passa esse período imerso ali na tentativa de escrever, conclui esse livro, fica satisfeito, né, com sua nova obra, tá ali com o manuscrito pronto para ser levado para a editora. E aí ele faz a viagem, né, saindo desse local. E aí, né, tem uma grande nevasca, ele sofre um acidente, ele se machuca, e ele é resgatado pela Anne. A Anne é a grande personagem deste livro, né, do King. A Anne, ela é uma enfermeira, né? Ela resgata o Paul, né, do carro ali, do acidente, ele tá machucado, ferido, leva ele para casa dela, hospeda ele lá, coloca ele no quarto de hóspedes, faz os primeiros socorros, né, tudo que é possível com os recursos que ela tem, o conhecimento que tem, cuida dele. Então a história começa assim, né, a história dos dois, né? Ela ali amável, gentil, tentando, né, recebê-lo, né? Ela se diz a fã número 1 do Paul Sheldon, né? E ela tá até assim encantada, ela tá maravilhada, né? Paul Sheldon, né? Meu ídolo, né? Meu grande autor aqui na minha casa. E ela é apaixonada por Misery, né? Pela personagem que o Paul escreveu, criou. Bom, aquilo que parece, né? Uma situação assim de salvação, né? Então o Paul sofre um acidente, a Anne chega, resgata, o acolhe em sua casa, cuida dele, alimenta ele, né, naqueles primeiros dias, com toda a situação em que ele fica. Parece uma bênção, mas ele não é uma bênção. E aí, né, essa relação dos dois vai se transformando, né? Não é bem assim. Paul não é um hóspede que pode entrar e pode sair quando bem quiser. E não só pela condição de saúde dele, por ele estar machucado, né? A forma com que ela vai conduzindo, manipulando, pressionando, torturando Paul, né? Faz dele sua vítima, sua presa, né? Ele se torna ali encarcerado, né? Na casa e na mente louca de Anne, né? Que é uma psicopata. E o interessante no livro é que a gente vai entendendo o passado da Anne, isso vai sendo revelado, o que aconteceu com ela, porque ela mora onde mora, né? Porque é muito interessante. E também a gente vai ter ali momentos da história de Misery,
também inserida dentro dessa história, né, do Paul Sheldon e da Annie. Tem uma cena muito interessante na história, né, onde o último livro dele tá disponível na banca e ela lê, né, e ele, vamos dizer assim, né, é um direito dele, ele criou a personagem, ele faz com a personagem o que ele quiser, mas ele acaba com essa personagem na história. E a Annie fica inconformada, ela passa a ter um acesso de fúria, né? Ela questiona ele, seus princípios, ela diz que ele não tem coração, né? Então ela tem uma reação completamente louca, descabida, né? E o que ela faz a partir daí com Paul, né? Acho que talvez seja uma chave grande de virada ali na relação dos dois. Olha, é um livro assim que você pega e você tem dificuldade de largar, você quer saber o que vai acontecer, você fica preso ali naquele quarto, naquela cama, naquela situação. Eu digo que é um thriller psicológico, é um livro que você mergulha na mente do Paul, mas você tem a Annie o tempo todo presente nessa história, seja na cena em si, ou seja na mente do Paul, né? Porque ele pensa muito nela, nas atitudes dela. Você imagina, você tá à mercê, machucada, à mercê de uma pessoa que é maluca, completamente descompensada, violenta. Então você tenta entender essa mente, porque você precisa dela, tá à mercê dela, até para escapar dessa situação, né? Então o Paul, ele passa por isso e a gente sente isso de uma forma muito intensa. A mente do Paul é também buscando coisas da vida dele, do passado, ele no papel de escritor. É muito interessante, né? Um livro de uma riqueza muito grande. A criação de personagem que o Stephen King faz é muito interessante, é muito rica. Ele consegue, isso é uma coisa que me chama muito a atenção nesse autor, e que eu vivi isso também na leitura de Jogo Perigoso, que é um livro que você não tem diversos locais nessa história. Aquilo fica concentrado ali naquele local, um quarto. E ele consegue prender a nossa atenção, fazer com que a gente fique fascinado, devorando cada página, tentando entender onde aquilo vai chegar, sentindo com intensidade as emoções, né, a angústia. Me parece até que esse livro antes tinha o título, né, anterior, que foi modificado, era Angústia. Então você sente, angústia é um sentimento muito presente nesse livro mesmo. E o Stephen King consegue fazer isso. Você imagina, né, que num local, uma história que se passa quase todo o tempo num local, e isso ser interessante, isso prender a atenção, então é coisa de mestre mesmo, né? Isso só fez com que eu tenha um enorme desejo de conhecer mais obras desse autor, né? Vou procurar ainda ir por esse caminho, não tão fantasia, né, algo mais real. Eu sei que tem muita coisa boa dele para ler e fico feliz, né, de um autor que eu tinha um receio, eu achava que não ia me agradar, mas eu tinha uma curiosidade gigante, né, e esse livro realmente ele me conquistou, né, só reforçou que ler Stephen King é algo que a gente tem que dar uma chance e que realmente vale a pena. E é um livro que eu indico muito para quem nunca leu nada do autor, ou mesmo se já leu, mas não leu Misery. Quem tem esse medo também, como eu conheço outras pessoas que falam, Stephen King, terror, não gosto de terror. Leiam este livro, né? Tem todo esse conteúdo pesado, mas é maravilhoso, tá? É um livro assim mais do que recomendado, acho que é uma boa obra para começar a se aventurar no universo de Stephen King, tá? E esse livro para mim preencheu um dos desafios, né, do Desafio Livrada 2017, que era um thriller psicológico. Tá aqui, desafio cumprido, né? Quem não viu o vídeo, né, das minhas escolhas para o Desafio Livrada, eu vou deixar aqui nos cards embaixo também. Tá aqui, um desafio cumprido. Tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas impressões a respeito de Misery. Um super beijo para vocês e ótimas leituras!
Tchau!